Ei, chegamos na nossa última revisão de aula. Tem um poeta que ele fala das belezas que tem Rondônia. Ele diz que Rondônia tem rio, tem jatobá, tem Chique, tem onça pintada. Ele conta a história de Rondônia, que eu não sei aqui a letra da poesia dele, mas eu vou passar para vocês essa poesia, que é muito interessante. Ele recitando essa poesia, e ele fala sobre Rondônia. Ele diz que em Rondônia tem essas belezas que elas precisam ser exploradas, respeitadas e preservadas. A sustentabilidade, como vocês viram na nossa aula, na nossa eletiva, a sustentabilidade é algo que ela necessita ser vista, ser colocada à tona dentro do estado de Rondônia. O estado de Rondônia ele precisa se desenvolver dentro da sustentabilidade. Tá certo? E aí nós vamos para a revisão de nossa aula. Na tela para vocês. A revisão de nossa aula falando sobre Jorge Teixeira. Carreira militar. Ele foi oficial do Exército Brasileiro, aspirante de arma de artilharia na Academia Militar das Agulhas Negras de 1947. Em 47, alunos, olha aí, ó, ele já estudava como militar e aqui nós estávamos aí, a saída do governo Getúlio Vargas, a entrada do Eurico Gaspar Dutra. Ele foi também paraquedista oficial e oficial do Estado-Maior e especialista de guerra de selva. Foi o criador do primeiro comando do SIGS. Selva! Lembra do grito aí, criado por Jorge Teixeira lá no SIGS? Que era o comando de selva, ele criava. O Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, foi criado em 2 de março de 1964 pelo decreto 5.364, esse 9 aqui não existe, tendo como seu primeiro comandante, então, major de artilharia, Jorge Teixeira de Oliveira. Jorge Teixeira de Oliveira. Ele é conhecido como um grande administrador, Jorge Teixeira. Ele é indicado em 1973 para assumir a prefeitura de Manaus. Vai ficar até 79. O que acontece em 79 que ele não fica mais na prefeitura de Manaus? O Mário Andreasa, essa é a figura que está aqui, ó, o Mário Andreasa, ele vai indicar ao João Batista Figueiredo o nome de Jorge Teixeira para o governo do território. Aí novos núcleos de colonização surgiram ao longo da BR-364 e também das estradas vicinais que partiram da BR-364 para as áreas interioranas. Então a BR-364 cortou-se aqui, aí as vicinais entraram cortando assim, como espinho de peixe, depois cortaram assim, e o estado de Rondônia hoje é todo cortado por vicinais. Ele era um visionário porque ele via um futuro aí ele com João Batista Figueiredo. A agricultura ela estava sendo desenvolvida no estado, a pecuária bovina sendo desenvolvida no estado. Então, em 3 de agosto de 81, o ministro do Interior envia a exposição de motivo ao João Batista Figueiredo, propondo que ele crie o território, passe a ser um estado. E vai ser. Tanto é que no dia 22 de dezembro é aprovada a Lei Complementar número 41, 22 de dezembro de 1981, é criado o estado de Rondônia. E o estado de Rondônia vai ser instalado já no ano posterior, em janeiro de 1982. 4 de janeiro de 1982, nós temos a instalação do estado de Rondônia. E Teixeirão, como era conhecido, vai ser o primeiro governador do estado de Rondônia. Então, é por isso que a gente costuma dizer, o Teixeirão ele é o último governador do território federal do Guaporé e o primeiro governador do estado de Rondônia. Faço a atividade de vocês, só são 3 atividades, vai ser rapidinho e nós iremos voltar para a correção. Até lá. A Aldelina falou aí, segue o fluxo, continue assistindo, porque aqui nós temos atividade. Vocês fizeram atividade, agora nós vamos ter aí a correção dessa atividade. Rondônia. Quem é Rondônia? Rondônia que passa pela abertura da linha telegráfica, pela construção da estrada de ferro Madeira Mamoré.
Rondônia que passa por essa formação, essa afirmação que nós temos Aloysio Ferreira administrando esse patrimônio. Rondônia que passa por um grupo político que vai ser palco do segundo ciclo, do primeiro e segundo ciclo da borracha. Rondônia que tem a riqueza da cassiterita da década de 70, do diamante, do ouro do Rio Madeira. Rondônia que tem um forte Príncipe da Beira ainda no século XVIII, tentando proteger as suas fronteiras. Rondônia que tem Jorge Teixeira, que cria o estado de Rondônia. Rondônia que tem essa gente maravilhosa, essa gente guerreira, essa gente aguerrida, que constrói esse estado no seu dia a dia. Rondônia que tem nossas populações quilombolas, nossas populações indígenas, nossos ribeirinhos, nosso homem do campo. Rondônia que tem sua cultura, a sua arte, a sua beleza. Rondônia que é o nosso estado que nós amamos, que nós vivemos, que nós usufruímos dele. Rondônia, nossa eterna Rondônia. Na tela para vocês, porque nós temos a questão de número 1 aí, ó. Jorge Teixeira foi oficial do Exército Brasileiro, aspirante de armas de artilharia da Academia Militar de Agulhas Negras, em 1947. Ele formou-se em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No Amazonas, Jorge Teixeira foi criador do... O que Jorge Teixeira criou no Amazonas? Lembrando, aqui falou sobre a carreira militar de Jorge Teixeira. Mas no Amazonas, ele criou algo lá no Amazonas. Tanto é que tem aquele grito lá, que eu falei para vocês. Selva! Criado por Jorge Teixeira. Ele criou a 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Ah, não, professor. A 17ª Brigada ela fica em Porto Velho. Para com isso, professor. Ele criou o 6º Batalhão de Infantaria de Selva. Não, professor. O 6º Batalhão fica em Guajará-Mirim. Então não foi ele. Ele criou o 54º Batalhão de Infantaria de Selva. 54 bis, professor, como é conhecido, fica em Humaitá. Para com isso, professor. Então não foi ele, não. Ele criou o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Que é isso? Centro de Instrução de Guerra na Selva. SIGS, olha aqui, apareceu um SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. É ele que cria ou ele criou o Colégio Tiradentes da Polícia Militar? Não. Ele foi diretor do Colégio Tiradentes. Não é do Colégio Tiradentes, desculpa, não é do Colégio Tiradentes, não. Ele foi diretor do Colégio da Polícia Militar de Manaus. Não é o Tiradentes. Tiradentes é aqui em Porto Velho. Colégio Tiradentes da Polícia Militar é igual. Inclusive tem unidade 1, 2, 3, já tem várias unidades hoje de colégios militares. Então não é ele que cria. Ele cria, sim. O que cria Jorge Teixeira? Jorge Teixeira criou o SIGS, o Centro de Instrução na Selva. O SIGS hoje ele é muito procurado por várias pessoas para fazer treinamento, vários países que fazem treinamento no SIGS. Ele é referência de guerra na selva hoje do Brasil, o SIGS, lá. Centro de referência lá do 1º BIS, lá em Manaus. Muito procurado. E lá no SIGS, lá na sede lá do SIGS, nós temos o zoológico, nós temos um aviário ali que tem animais, você vai ver onça, você vai ver um monte de coisa lá no SIGS, e você vai ver um memorial Jorge Teixeira lá dentro. E se você vier aqui em Porto Velho, eu irei levar vocês também para visitar aqui o memorial Jorge Teixeira e o memorial Rondon, são 2 memoriais que nós temos aqui. Na tela para vocês, vamos para a segunda, porque a questão aí é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, a resposta correta. O que fala a segunda? A segunda, ela diz que durante a ditadura militar, Jorge Teixeira foi indicado em 1973 para assumir a prefeitura de Manaus, ficando no cargo até 1979. Foi indicado ao presidente da República, general João Batista Figueiredo, para governar o território federal do Guaporé. Quem indicou Jorge Teixeira é o presidente Figueiredo. Quem foi a figura que indicou Jorge Teixeira? Seria o ministro do Interior, coronel Mário
David Andreasa? Seria o senador Odaci Soares? Seria o coronel Aloysio Ferreira que indica Jorge Teixeira? Seria o general Emílio Garratsu Médici? Inclusive o seu João me disse que ele era cunhado do Médici. Fato esse que eu vou confirmar para passar para vocês. O seu João, que foi motorista do seu Jorge Teixeira. O ministro do Interior, Mário Andreasa, quem foi que indicou Jorge Teixeira? O coronel, ministro do Interior, Mário Andreasa, coronel Mário David Andreasa, vamos colocar pelo nome dele completo aí. Tá? Ele indica Jorge Teixeira para o governo. Ele diz, olha, eu preciso que coloque essa pessoa aqui, que ela tem uma pujança muito forte aqui no estado de Rondônia. Então, vamos indicar Jorge Teixeira para governar o território federal de Rondônia e levar para ele essa missão. Transforme o território federal de Rondônia em estado de Rondônia. E Jorge Teixeira pega essa missão. Pega, pá, essa missão é minha, vou lá. Aí ele fica na prefeitura de Manaus até 79, e em 79 ele vem aqui para Rondônia. Vem para cá. Aí aqui tinha estrada de ferro Madeira Mamoré, mas precisava de uma estrutura administrativa. Jorge Teixeira vem para cá, aí nós temos a construção da esplanada das secretarias, nós temos a construção das usinas hidrelétricas de Samuel, nós temos a urbanização de Porto Velho, principalmente com a abertura de grandes avenidas, entre elas a própria Avenida Jorge Teixeira, que nós conhecemos hoje. Nós temos aí a construção do hospital de base, dando uma estrutura para a saúde do nosso estado, que até hoje o hospital de base está ali, só se amplia, mas ele tem a mesma estrutura que Jorge Teixeira criou. Aí nós temos aqui a criação do Tribunal de Contas e outras estruturas administrativas que Jorge Teixeira cria. E é ele, na tela para vocês. É ele. É o ministro do Interior, coronel Mário David Andreasa, que indica Jorge Teixeira para ser o governador do território federal do Guaporé. Certo? Questão de número 3 aí. Rondônia foi inicialmente criada como território federal que inicialmente recebeu a denominação de Guaporé. Mas, posteriormente, passou a ser território federal de Rondônia. Sobre a criação do Estado, agora eu quero saber do território? Não, eu quero saber agora da criação do Estado. É correto afirmar. Sobre a criação do Estado. Aloysio Ferreira foi o primeiro governador do Estado? Foi Aloysio Ferreira o primeiro governador do Estado? Não, Aloysio Ferreira foi o primeiro governador do território federal do Guaporé. Jorge Teixeira foi o último governador do estado de Rondônia? Jorge Teixeira foi o último governador, vamos tirar aqui do estado, do território federal de Rondônia. Ele é o último governador. E ele é o primeiro governador do estado de Rondônia. Letra C. A instalação do Estado deu-se em 22 de janeiro de 1982. Foi isso? Não, a instalação deu-se no dia 4 de janeiro. Então, está errado. Bora apagar aqui que já está ficando muito... Foram criados 52 municípios em 1982? Não, gente. Em 1982... não foram criados 52 municípios. Hoje o estado de Rondônia tem 52 municípios, mas não foram criados nesse momento. Em 22 de dezembro de 1981, foi aprovada a Lei Complementar 041, que criava o estado de Rondônia. E aí, o que vocês acham? Qual é a resposta correta? Eu falei para vocês que nós temos duas datas. Uma, 22 de dezembro, aonde nós temos aí a Lei Complementar 041. A 041, ela cria o estado de Rondônia. 22 de dezembro é criado o estado de Rondônia.
Parabéns ao Estado de Rondônia, criado pela Lei Complementar 41. Só que quando chega em 4 de janeiro, que também é feriado, em 4 de janeiro é instalado o Estado de Rondônia. 4 de janeiro, parabéns ao Estado de Rondônia pela sua instalação. 2 datas, 2 bolos, 2 comemorações. A gente comemora esse Estado pujante, esse Estado que surge, esse Estado que aparece junto com esse povo maravilhoso que é do Estado de Rondônia. Esse povo tão miscigenado, pessoas que vieram do sul, do leste, do oeste, vieram de toda parte do Brasil e se encontraram em Rondônia. Porto Velho e Rondônia é onde o Brasil se encontra. Se o Estado de São Paulo é um local onde o mundo se encontra, que tem pessoas de várias nacionalidades, o Estado de Rondônia é o local onde o Brasil se encontra, porque aqui nós temos capixabas, nordestinos, cearenses, baianos, sulistas ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, nós temos do Centro-Oeste, nós temos goiano, nós temos aí o Mato Grosso, do Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, nós temos pessoas de toda parte do Brasil vindo para cá. Nós temos aí vindo do Amazonas, igualmente essa pessoa que vos fala, que veio do Amazonas, vindo de Roraima, do Amapá, e formando Rondônia, que é hoje. E até bolivianos que aí, ó, fazem fronteira com o Brasil. Isso é Rondônia. A resposta correta é a letra na tela para vocês, aí a letra E. Em 22 de dezembro de 1981, foi aprovada a Lei Complementar 041, que cria o Estado de Rondônia. Esta seria... E, alunos, eu queria deixar uma frase final para vocês que estão aí estudando. O seu conhecimento é tudo que fica quando as séries acabam. Estudem e aprendam sempre mais. Mariana Moreno escreve isso. Repita comigo. O seu conhecimento é tudo que fica quando as séries acabam. Estudem e aprendam sempre mais. E este é o recado que eu deixo para vocês. Este é o recado do fim de nossas aulas de História de Rondônia. Vocês tiveram um determinado conhecimento. Parte deles irão ficar no consciente e outra parte no subconsciente. Mas exercite para eles sempre estarem no consciente de vocês. Porque esse conhecimento, como diz a frase para vocês, é tudo que fica. As séries, vocês vão fazer o 1º, 2º, 3º ano. As séries vão acabar, mas o conhecimento não. O conhecimento que vocês estão tendo vão permanecer com vocês. E é isso que eu desejo para vocês. Estudem. Façam uma boa prova, que nós vamos fazer a revisão da prova, e tenham um maravilhoso Enem. Até o próximo ano.